Oi, gente. Eu gostei muito desse vídeo da TV 247 que detona adequadamente o Nicolas Ferreira. Mas eu gostei porque ele me fez pensar sobre estratégias de como todos os bolsonaristas devem ser enfrentados. Ou seja, tem que se mostrar os resultados práticos e concretos da sua política. E é exatamente isso que esse vídeo da TV 247 faz. Agora, eu vou refletir ao longo do vídeo que eu entendo que parte dos bolsonaristas não serão permeáveis a esse tipo de argumento. E esses bolsonaristas são os que são motivados por razões exclusivamente emocionais e que não estão ligando para nenhum tipo de evidência. Esses a gente não vai atingir, mas esses eu acredito que praticamente nenhum argumento funcionaria, né? Porque eles estão com uma concepção mágica, né? Se achando numa cruzada do bem contra o mal. E eles se acham bem, o que é o mais delirante. Então esses são pessoas que, por enquanto, eu consideraria praticamente perdidas para a política. Mas todos os outros, e principalmente aqueles eleitores que não são muito radicais, esses podem ser permeáveis a argumentos como esse. Então vamos ver o vídeo e eu vou tecendo alguns comentários. Uma fortíssima chuva atingiu Belo Horizonte na noite de ontem, terça-feira, 23 de janeiro, e início da madrugada de hoje. O temporal provocou estragos em diversas regiões da capital. Na barragem Santa Lúcia, região centro-sul, imagens compartilhadas por moradores mostram carros sendo arrastados pela enchente. No bairro São Bento, na mesma região, veículos ficaram empilhados nas ruas. Os estragos da chuva trouxeram de volta um tema que sempre será lembrado por vários moradores da cidade. Ou pelo menos deveria ser sempre lembrado. Em março de 2021, quando a capital mineira já vivia problemas relacionados às chuvas fortes e sabia-se que eles não seriam solucionados em curto prazo, o então prefeito Alexandre Calil enviou pedido à Câmara Municipal para tomar de empréstimo 907 milhões de reais para obras de contenção de enchentes. Calil precisava do apoio de no mínimo 28 dos 41 vereadores. Mas acredite, por questões unicamente eleitorais, obteve apenas 27 votos favoráveis e a cidade ficou sem o dinheiro para as obras. Um vereador na época liderou e se destacou, no nosso entendimento negativamente, na campanha contra o pedido do então prefeito Alexandre Calil. Nicolas Ferreira, do PL, era esse vereador. Hoje, como você sabe, ele é deputado federal influente entre os bolsonaristas de todo o país. Como deputado federal, Nicolas não fala de problemas reais da população, mas apenas solta os chamados apitos de cachorro para os bolsonaristas espalharem. E assim entram, entre aspas, debates como banheiros unissex, aborto, transgêneros, ditadura do STF, Venezuela, Cuba, Hamas, Adélio, Celso Daniel, blá 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 blá. Diante de problemas reais que afligem concretamente a vida do povo, Nicolas costuma fazer o que faz quando era vereador em Belo Horizonte. Veja ou relembre o que ele escreveu para justificar seu voto e sua liderança contra o empréstimo à prefeitura para obras de contenção de enchentes. Derrubamos o empréstimo de 1 bilhão que a prefeitura solicitou para a Câmara. Jamais entregaria esse dinheiro nas mãos de um irresponsável como você. A cidade não é sua, Gargamel. Durma bem. Percebam como o vídeo foi inteligente, né? Ele mostra a tragédia que está acontecendo em BH, né? Enchente. Será que tem um carro ali de algum bolsonarista que votou em Nicolas que está destruído pela enchente? Pois bem, o Nicolas liderou, junto com outros deputados bolsonaristas, um bloqueio à verba que o Alexandre Calil pediu para justamente, era um empréstimo, para justamente garantir barragens e garantir o fortalecimento das estruturas da cidade para lidar com enchente. Ou seja, o que o Nicolas Ferreira fez junto com esses outros vereadores, deputados não, vereadores, junto com esses outros vereadores, teve um impacto concreto de não ter a produção das reformas que poderiam ter evitado uma tragédia, ter evitado a situação que está Belo Horizonte. Poderia ser uma tragédia muito menor, mas ela está sendo maximizada porque esse dinheiro foi bloqueado pelo Nicolas Ferreira. Tem bolsonarista que não vai aceitar essa verdade com essa clareza. Tem bolsonarista que vai dizer que a gente está mentindo, que vai dizer que é fake news.
a gente pode mostrar a mensagem do Nicolas Ferreira como está sendo mostrada aqui, e eles vão dizer que não é verdade, eles vão tentar maquiar isso, vão dizer que Nicolas estava certo em bloquear o dinheiro, vai ter... Enfim, esses bolsonaristas que vão fazer isso, que tem um caso de adoração com o Nicolas Ferreira, que são uma espécie de fãs alucinadas, como tem os fãs do Bolsonaro, que chamam ele de mito e ficam gritando ali, que mito, mito, mito. Esse pessoal se vê numa cruzada sobrenatural. Eles não ligam para as questões mundanas. Agora, esse pessoal, eu acredito que eles são minoria, né? Segundo as pesquisas, ali no máximo 20% da população brasileira e tal. Não são a maioria nem entre os bolsonaristas. Então, os outros bolsonaristas, quando você mostrar isso daí, eles podem não admitir, mas vai ter uma pulga atrás da orelha dele. Poxa, realmente, o Nicolas Ferreira sabe lacrar, mas prejudicou a administração pública. E por que ele fez isso? Porque ele queria prejudicar o Alexandre Calil. Por quê? Porque o Alexandre Calil era adversário político dele. Ele colocou a derrubada do Alexandre Calil, o objetivo dele derrubar o Alexandre Calil, acima do interesse da população de BH, de Belo Horizonte. É esse tipo de pessoa que o Nicolas é. E mostrar isso, não só em relação ao Nicolas, mas em relação a todos os bolsonaristas, todos os vereadores bolsonaristas que votaram com o Nicolas, e outros vereadores de direita lá de BH que votaram com ele, e mostrar isso em relação a todos os bolsonaristas e sua agenda, como eles prejudicam a garantia de direitos sociais, como eles prejudicam, querem subfinanciar o SUS, a educação pública, como estão sabotando o Estado brasileiro. Pegar esses exemplos e ilustrar é uma estratégia muito boa para desconstruir o bolsonarismo. Então, o Nicolas é um exemplo que foi feito recentemente nas redes sociais, não só com esse vídeo da TV 247, mas com um monte de gente que divulgou isso nas redes sociais. É um exemplo de como se deve lidar com o bolsonarismo. Excelente estratégia. Enfim, vamos seguir. Naquele dia, um internauta comentou na postagem de Nicolas no Twitter: "Sinceramente, você não tem noção de vereador. Não sabe o que é perder o pouco que tem para a chuva. Printei esse seu tweet. Vou te mandar a cada enchente, a cada transtorno, a cada choro da perda de um colchão e uma geladeira. Uma vida. Comemore. A desgraça dos outros não lhe comove." Excelente tweet do Anísio. E olha só, aqui toca na ferida, porque diz assim: a desgraça dos outros não lhe comove. É isso mesmo, porque ele sabia que aquilo já vinha acontecendo em BH e comemorou bloquear o dinheiro que poderia evitar tragédias como as que nós estamos vivendo agora. Então ele contribuiu, mas ele não fez isso sozinho. Ele fez isso com a bancada de vereadores de direita, bolsonaristas todos. Então, assim, tem que se expor o Nicolas, que foi a liderança de mais destaque, mas tem que se também ter estratégia de conectar isso ao bolsonarismo, a todas as pessoas de direita que votaram contra o empréstimo. Essa tem que ser uma estratégia, e exemplos como esse têm que ser utilizados em outros casos, para desmontar essa direita que é contra o funcionamento do Estado para seus interesses políticos, seus interesses mesquinhos. Agora, após mais um temporal em Belo Horizonte, internautas felizmente relembram o papel nefasto do hoje deputado federal bolsonarista. O perfil Galo Antifa fez questão de citar o nome do parlamentar e seus eleitores sobre um pequeno vídeo da enchente. Barragem Santa Lúcia agora. Será que tem carro de eleitor do Nicolas Ferreira aí no meio? O perfil Pesquisas e Análises Eleições comentou: "Urgente, a barragem de Santa Lúcia em Belo Horizonte rompeu agora e a situação nas ruas da capital mineira está assim. Vale lembrar que, enquanto vereador, Nicolas Ferreira ajudou a articular um corte de R$1 bilhão em verbas que ajudariam a prevenir desastres ambientais. Isso tudo porque ele considerava Alexandre Calil, então prefeito, um comunista irresponsável." Aqui, ó, perfeito, é isso mesmo. Ele ajudou a articular o corte de R$1 bilhão de verbas que ajudariam a prevenir esses desastres, junto com uma bancada bolsonarista. Não foi o Nicolas Ferreira sozinho. Foi ele e todo esse pessoal que votou com ele para impedir. Só precisavam de 28 votos e eles não conseguiram, porque um monte de gente votou junto com o Nicolas. Essa bancada bolsonarista votou com ele. Então, esses exemplos têm que ser utilizados continuamente, não só nesse caso,
em relação a outros políticos bolsonaristas, em relação ao Zema, em relação ao Tarcísio, né? O Tarcísio está lá tentando aquelas privatizações todas, para pegar coisas concretas e mostrar os resultados dessa administração que desconsidera os interesses da população. Isso é devastador para eles. E por isso que eles estão incomodados. Sabe? A radialista, jornalista, atriz e fotógrafa Adri Souza lembrou o caos nas ruas da capital mineira e a culpa de Nicolas. A barragem Santa Lúcia em Belo Horizonte rompeu e a situação nas ruas da capital mineira está um caos. Enquanto vereador, Nicolas Ferreira ajudou a articular um corte de 1 bilhão em verbas para prevenir desastres ambientais, porque ele odiava o prefeito Alexandre Calil. Pedro Rousseff, o sobrinho de Dilma, que mora em Belo Horizonte e é sempre influente nas redes sociais, postou um vídeo indignado. Por conta do deputado Nicolas Ferreira e da bancada de extrema-direita, que nós não conseguimos fazer a obra aqui no Rio Arrudas para poder prevenir que Belo Horizonte ficasse desse jeito aqui, ó. E aí? Como que... Ele mostrando o lugar que a obra poderia ter evitado essa situação. Excelente imagem, imagem poderosa. É isso aí. Resolve isso aqui, Nicolas? Explica pra gente, por causa de um voto, a gente não conseguiu aprovar a melhoria disso aqui para poder evitar tanto desastre. Olha aí. Então, gente, o que eu tenho a dizer é que é importante pegar esse episódio não só por causa do Nicolas, e isso é muito importante. É pegar isso como um exemplo de uma estratégia que a esquerda deve assumir para desmontar o bolsonarismo como um todo. Me parece um exemplo muito, muito bom e eu queria destacar isso com vocês e espero que todos que aqui me seguem compartilhem esse vídeo para informar cada vez mais as pessoas da esquerda que essa é uma boa estratégia. E a gente aqui no canal A Nova Máquina do Tempo vai, sempre que possível, assumir essa estratégia e divulgar esse tipo de material. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é A Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.